a Rúbia sempre foi da minha casa. Ela sempre foi, cuidava dos meus filhos, apaixonada pelo Otávio Rafael, pelo Gui, né? E ela sempre esteve comigo. Então, eu sempre tinha ela como minha filha. Sempre tive ela como minha filha. Então, assim, eu exortava, eu chamava atenção. E houve um momento na vida dela que ela se afastou um pouco da direção. Né? E foi logo quando eu vim embora pra cá, né, Rúbia? E eu nunca esqueço que a gente sempre orava muito por ela. Muito mesmo assim, porque o Senhor fizesse ela enxergar que ali não era o caminho dela. Sim. E eu sempre falava pra ela, Rúbia, você vai vir embora. Eu sempre falava, Rúbia, você vai vir embora. E surgiu que, depois de tanta oração minha, tanta oração do Israel, teve um dia que ela nos mandou uma mensagem. E ela mandou uma mensagem chorando. Eu quero ir embora. Uau. E foi tão lindo que eu nunca esqueço. Ela falou assim, eu estava em um lugar, e eu me emociono mesmo porque a gente vê que é resposta de oração, né? Com certeza. Eu estava em um local, e aquele local parecia assim que eu era um peixe totalmente fora d'água. É isso aí. E uma coisa muito interessante é que a Fá tinha muitos sonhos comigo. Então, nós éramos bem ligadas mesmo, assim, era realmente uma relação de mãe e filha, assim, né? Eu sentia o cuidado dela comigo, assim como minha mãe cuidava de mim, né? E ela sempre sonhava. Então, ela já morava aqui, né? Foi muito triste, né? Quando eles vieram embora, sofri muito. E eu lembro que ela sonhava, me ligava e dizia, olha, eu sonhei que você estava num lugar e que você entrava num carro e que tinha acontecido um acidente. E eu dizia, ai, tá bom. Mas ela não sabia que naquele dia à noite eu tinha aquele lugar para ir, eu realmente pegaria uma carona. Então, assim, ela teve muitos sonhos me alertando, muitos sonhos. Teve um, inclusive, me marcou muito, que ela deu detalhes, assim, do que acontecia e eu ignorei. E depois, quando eu cheguei no lugar, aconteceu exatamente aquilo que ela me falou no sonho. E eu disse, não posso continuar ignorando. E aí eu vi que aos poucos Deus estava assim puxando a minha corda. Sim. E que eu precisava me decidir, né? E como a Fábio falou, eu estava num ambiente, eu ouvi assim a voz audível de Deus, minha filha, eu não te criei para isso, eu não te chamei para isso. E ali assim meu mundo parou, fui pro banheiro chorar, uma amiga me acolheu. E naquele momento eu decidi, eu vou embora, porque eu sabia que ali eu não conseguiria recomeçar. Sim. Eu tinha essa certeza no meu coração, que o que Deus tinha para mim era realmente novo, que talvez no ambiente, com as companhias, eu não fosse conseguir viver aquilo que ele tinha para mim. Iniciamos mais um Jardim de Rubis e hoje novo formato, com uma convidada nova, muito especial. E tô aqui dividindo a bancada com a Fabiana Souza. Fábio, muito obrigada por me trazer de volta para essa mesa. Olá, pessoal. Boa tarde, como vocês estão? Ou boa noite, ou bom dia, independente do horário. Muito feliz de estar aqui com a Rê. Nós sentimos falta dela, então eu falei, Rê, vem fazer comigo, vem aqui estar junto comigo. E hoje nós temos uma convidada muito, muito especial, para mim, principalmente, Rúbia Natiele. Rubiazinha, casada, mãe do Bento Rafael, um príncipe, casada com o Paulo, advogada e trabalha numa área muito específica que depois nós vamos falar um pouquinho sobre. É isso aí, seja muito bem-vinda, Rúbia. Muito obrigada. Estamos muito felizes de te receber aqui. E como todos os convidados, né, quando vem, a gente sempre tem uma curiosidade de conhecer um pouquinho. E eu queria conhecer um pouquinho mais sobre você. Conta pra nós um pouquinho da sua história, Rúbia. Conto, com certeza. Sou a Rúbia, então, né, como a Fábia já me apresentou. Nós somos primas, né? Primas. Vai além, né, de todo o convívio e tudo, é familiar, né? Então, são muitos anos já em conjunto, né? Eu sou casada com o Paulo, nós somos casados há 8 anos, e eu tenho o Bentinho, de 3 anos, amor da minha vida, meu filho tão desejado, tão sonhado. E sou paranaense, moro aqui já tem 9 anos, então logo que cheguei conheci o Paulo, e exatos 1 ano depois nos casamos, inclusive a Fá e o William que nos apresentaram, né? Então, 1 ano depois ali certinho nos casamos. E estamos aqui vivendo um novo momento, né? Foi um momento em que nós vimos que Deus chamou nossa família para algo novo, para algo que ele tinha para nós. Então ele nos tirou lá da nossa parentela, né, lá do Paraná, e viemos para cá. De início eu, minha mãe e minha irmã, e posteriormente meu pai.
e conheci meu marido e estamos por aqui até hoje. Que demais, Rúbia. Eu tive a oportunidade de conhecer o Bento, de fotografar o Bento. Meu Deus, Fofinho. ele é lindo demais, inteligentíssimo. Então, história bonita. Tem quantos anos de casada, Rúbia? 8 anos. 8 anos. Vamos Então, fazer 8 anos. então tem 9 anos de Grande Florianópolis. Isso, exato. Já veio pra cá com a tua profissão de advogada? Na verdade, eu vim pra cá, ainda estava estudando, né? E aí passei por inúmeros processos, né? Inúmeros processos de confirmações, assim, né? Se realmente era isso que Deus queria pra mim, se eu realmente estava fazendo a coisa correta. Então, fiz uma pausa, né, na faculdade, depois voltei a estudar. Tô formada há 2 anos, né? E trabalho na área também ainda estava conversando hoje com meu marido, né? Há 10 anos. Então, desde o meu primeiro emprego, eu nunca saí da área jurídica, seja judicial ou extrajudicial, eu nunca fiz outra coisa. Então, eu não tenho nem outra experiência de trabalho, né? Acho que se eu tivesse que recomeçar do zero assim, eu não teria nenhum currículo, porque todos os meus anos, sempre, desde o meu primeiro trabalho ali, quando eu tinha 17 anos, no final da faculdade, né? E até hoje trabalho com registro de marcas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre. Isso aí mesmo. O que te chamou a atenção no direito? O que fez brilhar os olhos da Rúbia de falar assim, é isso que eu quero pra minha vida? Então, uma história bem legal, sabe? Eu fiz todos os meus vestibulares ali final do ano para fisioterapia. Eu tinha muita certeza de que aquela era a minha profissão. E finalizando ali o terceirão, um primo perguntou se eu não queria trabalhar uns meses no escritório de uma conhecida, no escritório de advocacia. Daí eu falei, vou lá, né? Conhecer, nunca tinha trabalhado. E aí trabalhei 1 mês e falei, meu Deus, isso aqui é pra mim. É isso aqui que eu quero. E eu já tinha matrícula feita pra fisioterapia e tudo. E mudei meus planos radicalmente, comecei a fazer direito. E eu acho que o que me encanta é que eu sempre fui uma pessoa muito justa, assim. Uma pessoa que preza pelo correto, né? E eu acho que tudo acabou se casando, assim, né? E ajudar o próximo também. Tenho isso muito forte dentro de mim. Então, eu acho que eu não serviria para ter outra profissão que não tivesse um propósito. E é assim que eu vejo o direito na minha vida hoje. Ô, Fábio, você que acompanhou esse processo da Ruby, como que foi para você acompanhar de fora, né? E conta pra gente como que foi essa relação também, Ruby e Fabiana, como que isso começou? Então, aqui vem de muito longe, tá? Vem de lá atrás. A Rúbia falando sobre a questão do propósito, né, Rê? Sobre ela tentar fisioterapia e depois entender que o propósito dela era direito. Comigo foi ao contrário. O meu sonho era fazer direito. Inclusive, eu fiz 3 vestibulares para direito e não passei, eu não entendia o porquê. E depois eu descobri que era para eu fazer mesmo na área de pedagogia, que eu já fazia o magistério, já era professora, já trabalhava na área. E aí, de pedagogia, eu entendi que, eu quero, como a gente já falou em nos outros episódios, eu quero a área empresarial. É isso que eu gosto. Então, quando a gente realmente entende o nosso propósito, aonde nós queremos chegar, fica tudo muito mais leve, né? Eu imagino que hoje, se você fosse fazer fisioterapia, não sei se seria, né? Nossa, não passa nem pela minha cabeça. Porque quando a gente conversa e ela fala sobre o registro de marcas, que é algo que nós duas conhecemos, porque é tão... A nossa história ela é muito longa, ia ter que dar uns 5 podcasts aqui, tá? É uma história bem costurada. É assim. bem costurada mesmo. E quando ela foi para essa parte, né, do estágio nesse escritório, fui eu que apresentei para os advogados de lá, porque eu trabalhava no Conselho Estadual de Combate à Pirataria, onde nós trabalhávamos com proteção de marcas e tudo mais. E ela foi para esse ramo, né? Então, assim, é uma história muito, muito linda mesmo. E voltando lá atrás, lá no Paraná, a Rúbia sempre foi da minha casa. Ela sempre foi, cuidava dos meus filhos, apaixonada pelo Otávio Rafael, pelo Gui, né? E ela sempre esteve comigo. Então, eu sempre tinha ela como minha filha. Sempre tive ela como minha filha. Então, assim, eu exortava, eu chamava atenção. E houve um momento na vida dela que ela se afastou um pouco da direção. Né? E foi logo quando eu vim embora pra cá, né, Rúbia? E eu nunca esqueço que a gente sempre orava muito por ela. Muito mesmo, assim, para que o Senhor fizesse ela enxergar que ali não era o caminho dela. Sim. E eu sempre falava pra ela, Rúbia, você vai vir embora. Eu sempre falava, Rúbia, você vai vir embora. E surgiu que
depois de tanta oração minha, tanta oração do Israel, teve um dia que ela nos mandou uma mensagem. E ela mandou uma mensagem chorando: eu quero ir embora. Uau. E foi tão lindo que eu nunca esqueço. Ela falou assim: eu estava em um lugar, e eu me emociono mesmo porque a gente vê que é resposta de oração, Com né? certeza. Eu estava em um local e aquele local parecia assim que eu era um peixe totalmente fora d'água. E ali eu senti que não era mais o meu lugar. E era uma pizzaria, eu acho que você estava junto com os amigos, né? Era um boteco, assim, Era um um, bar. era um barzinho. Era um pouco... Um pouco menos. Um pouco menos numa pizzaria. E eu sei que eu me emocionei tanto porque eu senti assim Deus respondendo a minha oração, porque eu falava: Senhor, eu não aceito que ela vá por esse caminho, porque Deus tem um propósito na vida dela, né? E aí foi daí que ela decidiu: não, eu vou embora, e É isso aí. E uma coisa muito interessante é que a Fá tinha muitos sonhos comigo. Então, nós éramos bem ligadas mesmo, assim, era realmente uma relação de mãe e filha, assim, né? Eu sentia o cuidado dela comigo, assim como minha mãe cuidava de mim, né? E ela sempre sonhava. Então, ela já morava aqui, né? Foi muito triste, né? Quando eles vieram embora, sofri muito. E eu lembro que ela sonhava, me ligava e dizia: olha, eu sonhei que você estava num lugar e que você entrava num carro e que tinha acontecido um acidente. E eu dizia: ai, tá bom. Mas ela não sabia que naquele dia à noite eu tinha aquele lugar para ir, eu realmente pegaria uma carona. Então, assim, ela teve muitos sonhos me alertando. Muitos sonhos. Teve um que, inclusive, me marcou muito, que ela deu detalhes, assim, do que acontecia e eu ignorei. E depois, quando eu cheguei no lugar, aconteceu exatamente aquilo que ela me falou no sonho. E eu disse: não posso continuar ignorando. E aí eu vi que aos poucos Deus estava, assim, puxando a minha corda. Sim. E que eu precisava me decidir, né? E como a Fábio falou, eu estava num ambiente, eu ouvi, assim, a voz audível de Deus: minha filha, eu não te criei para isso, eu não te chamei para isso. E ali, assim, meu mundo parou, fui pro banheiro chorar, uma amiga me acolheu. E naquele momento eu decidi: eu vou embora, porque eu sabia que ali eu não conseguiria recomeçar. Sim. Eu tinha essa certeza no meu coração, que o que Mudar Deus o tinha para mim ambiente, era né? realmente novo, que talvez no ambiente, com as companhias, eu não fosse conseguir viver aquilo que ele tinha para mim. E aí liguei para eles, né? E acho que o William deve ter até hoje essa ligação gravada, porque ele sempre falava que tinha, né? Que eu chorava muito e eles faziam muita festa, né? Porque eles pulavam muito de alegria, assim, porque era realmente algo que eles sempre falavam para mim: vem embora, vem morar aqui. E eu dizia: eu não, se eu for embora eu vou ter que ser crente, eu não quero morar com eles, eu não quero. A gente sempre, né, tava nessa luta, assim, constante, né? E nesse mesmo momento que Deus me chama, né, para para vir embora, para viver algo novo, a minha mãe tava em Mato Grosso com meu avô, né, cuidando do meu avô. E lá Deus também fala com ela, que daria um novo CEP para ela. E a Fabiana ficou no meio do fogo cruzado, porque eu dizia: Fá, eu tô indo embora, não conta pra minha mãe porque ela não vai deixar. E a minha mãe de lá dizia pra Fá, me ajuda, mas não conta pra Rúbia porque a Rúbia não vai querer ir embora. E eu lembro que ela ficou nesse fogo cruzado por um bom tempo. E você sabia Sabia dos desejos das dois. duas? sabia das Ajudou minha duas. mãe a alugar casa, tudo, né? E eu não sabia de nada. E aí até que um dia ela falou: ó, agora deu. Agora você tem que contar pra sua mãe. E eu já tinha pedido demissão, eu já tinha pedido transferência da faculdade, tudo, assim. E foi uma coisa tão direcionada por Deus que eu lembro que quando eu fui transferir minha faculdade, que era uma das coisas que me pegavam muito, assim, não, eu preciso continuar estudando. Eu abri, assim, o Google e faculdade de Direito em São José. E aí vi lá, Estácio, eu falei: vou transferir para essa aqui. Aí perguntei para ela: é uma boa faculdade e tal? Não, é uma boa faculdade, pode transferir. Fiz minha transferência. E quando a minha mãe, né, quando a gente teve finalmente essa conversa, né, minha mãe, a Fabiana falou: agora não dá mais, tem que contar para sua mãe, né, e tia Lei conta para Rúbia. E quando a gente realmente sentou para conversar e tudo, minha mãe já tinha até a casa alugada e era num endereço muito pertinho da Estácio. Então, assim, Deus cuidou de cada detalhezinho, assim, ó, que até hoje, quando eu paro para pensar, eu penso: gente, que cuidado de Deus, sabe? E aí nossa mudança aconteceu de forma muito rápida, assim, eles nos auxiliando muito, e a gente não tinha dúvida de que era Deus nos chamando, porque tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Foi tudo muito Muito, rápido. muito rápido. Nós estávamos assim, minha mãe tinha uma vida, né, estabilizada, um bom emprego, eu estava também trabalhando numa empresa muito boa, então assim, nós não tínhamos motivos a não ser o chamado de Deus. Então isso que pra gente, assim, ficou pra sempre, que a gente obedeceu naquele momento, e naquele momento os meus pais, ai, me emociono de falar, né? Naquele momento os meus pais ainda estavam separados, e eu lembro que quando eu conversei com meu pai, eu disse: nós estamos indo, mas você também vai. Sim. E ele disse: minha filha, nunca.
tem meus negócios aqui. Não disse nunca, né? Mas minha filha tem meus negócios aqui. Não tem como ir. E eu Não faz disse, sentido, não. não. Pra ele não fazia sentido. Eu disse, calma, no momento certo, Deus vai te levar pra lá. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, uma das primeiras palavras, assim, que Deus liberou sobre minha vida é que ele restauraria minha família. E que em menos de um ano, né, depois o meu pai veio embora. Glória Então a Deus. aconteceu, assim, tudo muito rápido. Parece que a gente viveu 10 anos dentro de 2 anos. Em seguida conheci meu marido e logo casei. Então, assim, Deus acelerou a nossa história, sabe? Sim. Eu sinto, assim, nitidamente essa aceleração. A gente tinha, parece que prazos curtos para viver naquele momento, sabe? Então é uma história muito bonita mesmo. É uma história muito linda. E a tia Lê e o tio Samuel, eles eram separados no papel, tá? E eles vieram pra cá, né? Elas vieram e depois ele veio e eles se restauraram e hoje eles são casados no papel novamente. Então, assim, foi uma história que a gente sabe que foi interrompida. Ali deu uma pausa, que a gente Sim. sabe que isso pode acontecer, para Deus escrever a nova história deles. E hoje é uma história muito linda. E todo mundo fala, meu Deus, que história linda! E Isso. assim, a gente, meu Deus, é tudo resposta de oração, né? Com certeza. Tem Tudo algo resposta. assim que me marca muito, que eu escutei recentemente, mas parece que minha vida fez sentido depois disso, né? Sobre geografias. Que Deus escolhe certas geografias. E eu tenho certeza que lá eu não voltaria para a igreja, eu não encontraria o marido que eu Sim. encontrei. Os meus pais não teriam um casamento restaurado e não viveriam um novo de Deus como hoje estão vivendo. E eu creio fielmente nisso, sabe? Que Deus tem geografias específicas para trabalhar em nós. Então, às vezes, ele só tá esperando você chegar ali naquele quadradinho para que ele comece a te usar, né? É que a gente tem que estar no ambiente certo para Deus começar a operar, né? Deus, ele nunca vai abençoar a gente no lugar errado. Isso aconteceu comigo, aconteceu contigo, e às vezes as pessoas que vão assistir esse podcast depois ficam tentando entender por que a gente fica aqui contando histórias, para você entender em qual momento da tua história você tá. O pastor Júnior, pregando domingo, ele disse muito isso. Você tem que contar aquilo que você viveu. Sim. É o seu testemunho. E nada melhor, né, do que a gente contar aquilo que a gente viveu, as dores que nós vivemos, as superações que nós precisamos, né, fazer acontecer, o luto que às vezes a gente viveu e muita gente não consegue superar isso. Então, o que nós temos que testemunhar é aquilo que nós vivemos, né? E porque daí nós falamos com força e com resiliência daquilo que está sendo dito, né? Proposto. É verdade. Você falou que se apaixonou pela advocacia lá no estágio, né? Então já é uma paixão antiga. Sim. E que desde lá você já começou a trabalhar com a questão de registros de marca, né? De proteção à marca. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória profissional agora. Como que foi a Rúbia, né? Essa trajetória profissional até você se formar, até você identificar que era com isso mesmo que você ia trabalhar e você montar a sua empresa, né? Sim, vamos lá. Então, lá naquele escritório eu não trabalhava diretamente, eu trabalhava na parte final do processo, né? Que já era parte ali daquela empresa que não registrou a sua marca, que foi processada e que agora precisa pagar aquilo, né? Então, era uma parte final do processo. Mas ali tive um contato muito teórico, né? Com o registro de marca e sempre gostei muito, apesar de não ter tido a oportunidade de ir ali trabalhar, né? E aí, fiquei nesse lugar por 6 anos e tive o Bento. Então, a minha vida profissional, ela foi pausada nesse momento. Continuei estudando, né? Nunca deixei de estudar. Fiz uma pausa, na verdade, na faculdade, mas ainda assim, né? Era muito movida pelo direito, então sempre buscando outras fontes. E fiz uma pausa, fiquei 1 ano e 8 meses em casa com o Bento, porque realmente senti que precisava viver a maternidade, né? Precisava viver aquele momento. E sempre passava pela minha cabeça. E se? E se? Sei fazer, né? Já fiz muitos cursos, tenho formação na área. E se eu fizer? Não. Acho que não, vou deixar pra lá. E aí eu lembro um dia que eu tive uma conversa com um amigo e ele disse: até quando tu vai ficar procurando algo novo pra você fazer? Faz o que você já sabe. E eu disse: ah, não, isso não. E eu sei que eu lutei muito contra, sabe? Lutei muito, entrei em outros escritórios, passei por outros escritórios, assim, tempos longos, assim, em outros escritórios também. E recentemente falei: não, agora eu vou fazer. Estou me sentindo, assim, empurrada a isso, assim, parece que a vida tem sabe, me fechado para esse caminho. Então, vou fazer uma tentativa.
E aí fui, lancei ali a marca, né? A AT, Registro de Marcas, e o nome AT, também posso contar para vocês brevemente, que é um testemunho muito lindo que casa com a maternidade, né? Que é outro nosso tópico aqui. E abri a AT e comecei, fiz os atendimentos, mas confesso assim que dei aquela desanimada no início. Sabe, não é como a gente espera, né? Empreender é muito difícil, né? Você precisa colocar muita força naquilo ali. E eu vi que naquele momento eu falei, não, acho que vou dar mais uma seguradinha. Mas, assim, confesso que hoje vejo que é algo que não tem como fugir, que é algo que Deus tem me direcionado novamente para isso e que eu tenho me sentido muito impulsionada a fazer isso, justamente porque eu acredito nos trabalhos com propósitos. E falava justamente sobre isso com a Fá hoje. Que propósito maior se não ajudar o outro a consolidar aquilo que é dele? Sim, o sonho, sabe? né? Que propósito maior do que ajudar alguém a proteger aquilo que foi muito sonhado, aquilo que foi muito desejado. Infelizmente, a gente não fala tanto de registro de marca como a gente deveria falar. É verdade. O registro de marca, ele é a etapa inicial. Antes de pensar no CNPJ, antes de pensar numa conta no Instagram, não tem como começar se não pensar no registro primeiro. Mas, infelizmente, isso não é uma cultura. Não, sabe o que a gente pesquisa primeiro? Se tem o nome, o domínio pro site, o nome no Instagram. Exato. É o caminho inverso, né? E, Renata, assim, isso é uma coisa que eu prezo muito nas nossas empresas, porque eu já passei por esse caminho, né? Como eu trabalhei na parte de conselho de proteção de marcas e tudo mais, na parte de pirataria, eu vi muitos sonhos sendo destruídos porque não tiveram essa cautela. E o registro de marcas hoje, ele ainda é um oceano azul. Tá? As pessoas ainda não veem como uma obrigatoriedade em entender se aquele nome que ele sonhou, se já teve alguém que já sonhou primeiro, né? E foi lá e registrou. Sim. Porque o registro de marcas, né? E a Rúbia vai poder falar muito melhor que eu, ele é nada mais, nada menos do que uma ideia que você teve e que você vai proteger. Porque uma ideia, ela só é sua a partir do momento que você protege, né? E o registro de marcas é isso, é a sua marca, é o seu nome, é aquilo que você idealizou. E muitas pessoas se frustram porque as pessoas acham que não acontece, mas acontece frequentemente as notificações. Sim. Entendeu? Mas é que é pequenininho, é uma empresa pequenininha, não vai acontecer. Acontece, né? Exato. Eu sempre falo nos meus atendimentos, assim, que trabalhar sem uma marca registrada é construir um terreno. E não é nem o terreno da sogra. É um terreno de beira de rodovia que você achou legal e pensou, vou construir a minha casa ali. Então é isso que acontece. As pessoas começam de trás para frente, né? Então a gente vai atrás de tudo para saber se tá disponível para publicar aquilo e não pensa em se resguardar. Então o que é o registro de marca, né? Ele é a certidão de nascimento do seu negócio. Você precisa se assegurar de que aquela sua ideia ela está disponível, ela está livre, se não tem nada parecido no mercado para que você comece de forma segura. Como eu trabalhava na parte final desse processo, né, que daí já eram as questões assim que eram judicializadas, o que eu vi acontecer assim muito? Empresas fecharem. Sim. Porque são sentenças pesadas de dano moral, dano material, lucro cessante, então a empresa não aguenta. E aí imagina, você vai ainda arcar com o processo judicial e depois iniciar do zero. Então é muito difícil. Então eu sempre trago isso nos meus atendimentos para mostrar para as pessoas o quanto custa não registrar uma marca. Porque eu escuto muito, é caro. Mas peraí, não, custa mais não registrar do que você se preparar, saber se aquela marca está disponível e investir naquilo é um investimento. Assim como a gente investe em tráfego, que você quer que as pessoas conheçam a sua marca, conheçam a sua empresa, você tem que investir no registro de marcas. Até porque o que acontece, e aí vou trazer um caso real aqui, que a Fábio participou comigo desse grande problema aí que meu cliente passou, né? O que aconteceu? Eu fiz um atendimento de uma loja e logo visualizei que aquele nome não estava disponível. E aí fiz uma reunião, e é muito triste falar para a pessoa que o nome não está disponível. Principalmente algo que já vem, né, de 1, 2, 10 anos, né?
É muito difícil falar para o cliente que a marca não está disponível. Porque o que acontece? Dentro do INPI nós temos várias classes. Então, eu vou analisar o seu negócio e vou ver onde é que ele se encaixa. Sim. Então, o exemplo básico que eu sempre dou é veja revista e veja produto de limpeza. Mesmo nome, segmentos diferentes. Então, essas marcas, elas coexistem no mercado. Agora, dentro do mesmo segmento, é impossível que isso aconteça. Né? Se tratando assim do mesmo produto, do mesmo serviço, é impossível que isso aconteça. E aí, o que que acontece? A pessoa que é titular desse direito, como aconteceu com esse meu cliente, esse cliente me procurou, fiz aquela pesquisa prévia, uma pesquisa de viabilidade para informar se está disponível ou não, e informei que a marca já estava sendo utilizada há muitos anos, que infelizmente eles teriam que pensar em algo novo, e expliquei quais eram as consequências caso não fossem, né, tomadas medidas. E aí, finalizei a reunião ali. E na outra semana, eu fiz a reunião com eles na terça. Na segunda-feira, eles foram notificados pela marca proprietária daquele nome, né? Sim. E foram notificados 5 dias para dar uma resposta à notificação e 60 dias para tirar absolutamente tudo de circulação. Então, é um baque muito grande. E eu sempre falo nos atendimentos, se antecipe. É melhor você fazer hoje, sabendo o que tem que ser feito, do que com uma notificação te dando 30 dias para você tirar tudo do mercado. Porque daí chegou a notificação, aí acabou. Aí você é obrigado a se reinventar ou fechar, né? Sim. Isso. Existem opções como um acordo de marcas, mas assim, tem que valer muito a pena. Para você entrar nessa briga. Tem que valer muito a pena e o outro lado também tem que estar disposto a negociar, né? Então, e é oneroso, né? Sim. Então, mais vale gastar no início, né? Investir no início e registrar a marca do que passar por isso depois. E aí, o que aconteceu com esse cliente? 60 dias. Então, vamos começar a procurar um nome legal para a empresa. Eu acho que eu fiz, em média, umas 60 pesquisas de nomes. E todos os nomes que eles me mandavam já estavam registrados. E aí começou a bater aquela ansiedade. Porque eu acho que a nossa mente, ela nos boicota, né? Com certeza. E aí, assim, tinha listagens que eu já olhava e eu dizia, esse nome eu já vi no mercado, esse eu já vi, não vai passar. E aí o desespero vai fazendo com que a pessoa não consiga realmente raciocinar e inovar, né? Então, enfim, foi muito difícil, tá? Foi muito difícil, foi uma experiência, assim, que como profissional, me fez crescer muito, sabe? Compartilhei com algumas amigas que também atendem nesse mesmo ramo de registro de marca e acontece, né? Acontece e muito, não é muito falado, né? Enfim, eu sei que eles tiveram que tirar toda a publicidade ali deles do ar, tiveram que descaracterizar absolutamente tudo, de sacola, etiqueta, e foi bem sofrido, né? Porque é um valor. Prejuízo. E não é só prejuízo financeiro, é que nem a gente disse, é prejuízo emocional, porque realmente quando você vai escolher o nome do teu negócio, você sonha ser horas, quem é cristão ora, pede direcionamento e tudo mais. Tem uma história, né? Eu posso dizer do Jardim de Rubis. O Jardim de Rubis, ele tem uma história, né? Que ao longo nós vamos desenvolvendo, mas assim, foi algo que eu pedi tanto a Deus e que eu queria que fosse totalmente direcionado e que foi em sonho, né? Em sonho ele me deu o Rubi. Um jardim, Rubi, e eu, Jardim de Rubis. Então, assim, é algo tão forte, tão particular, seu, né? tão meu, que quando a Rúbia foi, né, fazer as pesquisas ali e tudo mais, ai meu Deus, tomara que não tenha, porque é meu, né? Eu já me sinto dona, mas se tem alguém, você se sente assim, meu Deus, e agora? Né? Então, muitas pessoas se sentem assim, meu Deus, mas é minha marca, é o meu negócio. Infelizmente, se você não pesquisou antes, é de outra pessoa, né? E isso é um sofrimento muito tremendo, grande. Tremendo. Então, assim, né, para as pessoas que nos assistem, qual é o passo a passo? Teve uma ideia, a primeira coisa, tem que pesquisar, né? Tem que fazer essa pesquisa de viabilidade para saber se aquele nome está disponível. Não adianta começar de trás para frente, né? Sim. Abrir conta no Instagram, criar CNPJ, não. Primeira coisa, teve uma ideia, pensou em inovar, quer empreender, até mesmo nome próprio. Tem que pesquisar, tem que saber se esse nome está disponível através de uma pesquisa de viabilidade. O registro de marca, inclusive, ele pode ser feito sozinho, sem a ajuda de um profissional, mas qual é o problema? É que são várias pegadinhas. Sim. São muitos detalhes. Então, eu também já atendi clientes que fizeram sozinhos, se aventuraram em fazer, e aí demoraram ali 1 ano e meio, né? Demorou 1 ano e meio ali esperando uma resposta e veio uma negativa no final. Simplesmente porque tropeçou numa coisinha mínima,
que com o olhar de um profissional não tropeçariam. Sim. Então, assim, dá para fazer? Óbvio que dá. Mas, assim, tem que ser muito bem estudado para que as pessoas não se percam nesses detalhes, que são detalhes que levam tempo. Um registro hoje, para ter uma resposta se ele foi deferido ou indeferido, é em torno de 12, 15, 18 meses. Então, assim, é muito tempo. E o que a gente, né? A gente sabe que a pessoa não vai esperar os 18 meses para ter resposta para começar a empreender, mas a pessoa precisa saber do risco. Sim. Então, quando faço os depósitos, eu sempre aviso meus clientes: olha, eu não posso dar garantia. Mas você tem a minha pesquisa aqui que te mostrou que o risco era alto, médio, moderado, a pessoa já entra sabendo, né? Então, quando lá na frente o examinador dá a resposta, e até situações como eu passei recente com um cliente, que eu disse, olha, pode ser que lá na frente você tenha um indeferimento, mas eu já tenho matéria para defesa. Então a gente vai entrar, porque lá no futuro, caso venha o indeferimento, eu já tenho aqui a resposta. Sim. E aí a pessoa já entra sabendo do risco, né? Já entra ali tendo total ciência, né? De tudo que tá acontecendo. Então, é um assunto que ainda não é muito trazido, né? Mas que, infelizmente, assim, faz toda a diferença. E é a certidão de nascimento da sua marca. Né? Então, acho que fica a dica, né, para todas as pessoas que vão nos assistir e que faça o registro da tua marca. E quando a gente fala sobre registro de marca, que nem a Rubia falou, é o nome da tua empresa, pode ser o teu nome próprio, se você decidir usar um nome artístico, tudo isso, porque de repente você tá usando um nome artístico, um personagem que você criou, alguma coisa, e você é notificado falando que você não pode mais usar aquele personagem. E agora, na era da internet, né, do conteúdo digital, o que mais existe são personagens aí, né? Sim, claro. Nas redes. Então, fica de olho, não perca o time, né, Rubia? Isso. Porque o tempo conta muito, porque o deferimento vem para quem faz o pedido Primeiro, isso aí. É uma fila, né? Quem chega primeiro. E é sempre bom reforçar, né? Porque eu já escutei assim, não, mas eu já tenho CNPJ, mas eu já tenho registro na junta. Não, é registro junto ao INPI. É a única São forma... duas coisas bem diferentes, Bem né? diferentes. Então, quando a gente fala de registro, a gente fala de INPI. As pessoas precisam entender que quando a gente fala de registro de marca, é como se você estivesse registrando patente de algo que você criou. Porque não deixa de ser uma invenção, né? A invenção do seu nome. Isso só não é de um objeto, né? É uma... E sempre tem, né? O apego, sempre tem uma história por trás. E assim como existe a nossa história, existe a história de outro. Então, assim, às vezes acontece, né? De já estar registrado, de outra pessoa já tá utilizando aquele nome há muito tempo. Então tem que sempre analisar, né? Tem que sempre analisar. Não compensa correr o risco. Isso é fato. E às vezes vocês acham assim, não vai acontecer. Aconteceu recente com uma amiga. Nossa, ela vai estar aqui, inclusive, né, Fábio? Vai contar, ela vai contar essa história, né? Não vamos dar spoiler. Mas aconteceu com ela e a gente vivenciou toda a mudança, né? E sim, assim, eu já vi vários, infelizmente, de pessoas que tinham já tudo pronto, canal no YouTube com visualizações que já geravam, né, a monetização, e que de repente recebeu a surpresa, né? E aí tudo aquilo que ele já havia trabalhado, ele teve que, infelizmente, entregar para a marca que já havia registrado, e ele teve que começar do zero. Mas ele já tinha tudo, né? E inclusive a monetização do canal. E ele teve que abrir em relação ao registro de marca, qual que é o principal desafio que você vê assim? Por que a população ainda não abre os olhos? Qual é o principal desafio que você vê nesse sentido de conscientização? Olha, eu acho que é um assunto pouco falado, sabe? Eu acho que é um assunto pouco falado, talvez que as pessoas não deem a devida importância. Eu já, inclusive, ouvi assim, não, mas eu já uso o Rzinho ali, a marca é minha, né? Que o símbolo ali do Rzinho do registro, né? Então, assim, eu acho que ainda é um assunto que cai na ignorância. Sim, eu acho que é realmente as pessoas erram por não saber. Isso, eu acho que não é por maldade, não é por falta de entendimento e de querer, não. Eu acho que é só por falta mesmo de saber. De saber da necessidade, saber da importância, de pensar, às vezes, que um profissional vai ser muito caro, eu vou gastar muito. E eu sempre digo, não, mas quanto que tu já investiu nessa marca? Às vezes os honorários que um profissional pede não chega a ser 10% do investimento que foi realizado naquela marca. Então, quando as pessoas me procuram, eu sempre sou muito flexível. A gente parcela, tu dá uma entrada, parcela no cartão de crédito, só pelo amor de Deus, não fica sem registrar essa marca. Sabe, porque o sofrimento que vem depois é triste. É muito triste. Então, é isso, gente. Qualquer coisa. Fiquem a dica aí, ó.
pesquisem, a Ruby depois vai deixar a rede social dela, entra lá, ó, no Instagram dela, Isso nem que aí. seja de curiosidade, tá curioso pra saber quanto custa? Isso aí. Entra lá e pergunta, né? Eles Porque têm não é por falta de mistérios. perguntar. Não, com certeza. Ruby, você comentou ali, quando você tava falando sobre a tua vida profissional, que você teve um momento de pausa por conta da maternidade, que foi quando veio o Bento. Isso. Queria que você falasse, né, visto que até o tema do nosso podcast hoje é a maternidade, né, a beleza do ordinário. Eu queria que você pudesse compartilhar como que foi a experiência da maternidade para você, para o seu marido. Uhum. E depois eu queria que a Fábio falasse um pouquinho sobre maternidade, né? Ela que foi mãe 2 vezes, passou por esse processo. A gente falou pouco sobre maternidade no teu podcast, sim. então acho que a gente vai conseguir explorar Uhum. bastante hoje sobre isso. Claro, vamos lá. Eu sempre desejei ser mãe, assim. Sempre foi, meu Deus, não vi a hora disso acontecer, né? E meu marido também, sempre quis muito ser pai. Então, eu lembro que desde o primeiro ano do casamento, assim, a gente já olhava os bebezinhos na rua, a gente se olhava, tipo, ai, quando é que vem o nosso? E a gente tinha muita consciência, né, de que ainda não era o momento, mas a gente queria muito, né? Então, até que um momento a gente se olha, a gente vai orar e entregar esse desejo nas mãos de Deus e esperar o momento correto, né? E aí eu me lembro que em 2020, em fevereiro de 2020, eu recebi uma palavra. E aí isso linka muito com a minha empresa. Eu recebi uma palavra dizendo que Deus alargaria as nossas tendas e que Ele nos daria um presente. E o AT de registro de marcas é do alargamento de tendas, porque tudo mudou naquele momento, sabe? Uhum. Então, quando eu recebi aquela palavra que Deus iria alargar as nossas tendas, eu automaticamente entendi, é o nosso bebê que vem aí. E aí eu sei que recebi essa palavra em fevereiro e em setembro engravidei. Uhum. E foi maravilhoso, maravilhoso, porém estávamos na pandemia. Né? Sim. Tudo era muito incerto, um medo muito grande. Infelizmente, muitas grávidas não resistiam. E depois veio a questão da vacina e grávidas. Então, assim, ó, nossa, foi muito, muito, muito complicado. E eu tive uma gestação bem tumultuosa, assim. Uhum. Eu passava muito mal, Rê. Eu passava muito, muito, muito mal, assim. Eu tava gerando o maior sonho da minha vida, mas eu não conseguia sair de casa, assim, de tão ruim que eu fiquei, sabe? E eu chegava a tomar soro, assim, de desidratada que eu ficava, sabe? Então, foi realmente muito difícil. Eu acho que o setor, a questão psicológica também, né, em relação à Sim. pandemia ali, me afetou muito, né? Então, eu vivi, assim, esses 9 meses mais em casa. Então, era eu, o Bento e o Paulo, maravilhoso, que cuidou de mim, assim, ó. Dizem que aquilo que fazem pra gente quando a gente tá grávida, a gente nunca esquece, né? É verdade. E ele foi, assim, desde muito cedo, um pai maravilhoso, cuidava de mim, assim, muito querido. Os meus pais também, assim, sempre, assim, me apoiando. Mas foi realmente muito difícil. Depois que o Bento nasceu, eu descobri que eu tinha, na verdade, era uma questão de esôfago. Por isso que eu passava tão mal. Tive que fazer. Eu tinha uma hérnia, tinha um deslizamento, tinha várias coisas. Tive que fazer uma cirurgia logo depois que ele nasceu, e daí depois eu fui descobrir por que eu passava tão mal na gestação, né? Então o Bento chegou, e o Bento, meu Deus, foi a virada de chave, assim, da nossa vida. E a gente parece que realmente passou a viver, assim, o propósito da nossa família, sabe? Vi meu marido se levantando, assim, como homem, como sacerdote dentro da minha casa, decretando que na vida dele e na vida do Bento não haveriam faltas. Então, ele desde sempre foi um pai, assim, meu Deus, maravilhoso. O meu fardo foi muito leve, graças ao meu marido. Então, quando eu estava cansada, quando eu já não tinha mais forças, ele estava ali me ajudando. Nunca acordei de madrugada para amamentar sozinha. Ele sempre comigo. Eu sei, assim, eu acredito muito que fui uma pessoa privilegiada por Deus, assim, de me dar um companheiro que estava realmente disposto a viver aquilo comigo, sabe? E minha família, né, que, meu Deus, assim, minha mãe pegou férias, meu pai pegou férias, tudo porque o neto ia nascer. Então, assim, foi... Eles respiram bem. Ai, a gente nem percebe. Quem conhece a Respiram família. bem. Foi o marco da nossa vida, assim, foi o nascimento do Bento, sabe? E falando sobre o nascimento do Bento, a Fabiana foi a primeira pessoa a saber quando eu descobri a gravidez, né? Foi. E foi muito legal, porque eu descobri a gravidez quando eu fazia uma prova da faculdade. Tava fazendo a prova, daí pensei, vou fazer um teste de gravidez, né? Tipo, olha que momento maravilhoso. Bem fazer atípico, né? E fui lá e fiz, olhei o positivo, guardei na caixinha de volta e voltei a fazer a prova. Não caiu, assim. E fiz a prova, me arrumei pra ir pra igreja. E aí, antes de eu ir, eu falei assim, eu vou ler esse teste pra Fá olhar, porque eu acho que é positivo.
Ah, você não tinha entendido. Sim, parece que eu saí do meu corpo. E aí eu coloquei o teste dentro da minha carteira, e aí eu sei que a gente chegou na igreja e eu pensava assim, será que eu falo? Ah, eu vou falar. Daí eu falei, fala, vamos no banheiro comigo? E ela nervosa, né? Claro, vamos. Daí a gente foi num banheiro mais afastadinho, assim, Sim, né? aham. Eu falei, fala, olha aqui. Meu Deus, daí ela festejou assim como eu ainda Imagina. tinha caído. Aí ela assim, ó. Meu Deus, eu tô grávida mesmo. E eu em choque. E aí eu disse, vamos pro dela, e o Paulo, sabe? Falei, não. Acho que nem eu sabia. Mas eu nem eu sei. E aí eu já vamos fazer uma surpresa, né? Alguma coisa pro Paulo. Daí sei que a gente chamou o William, daí não posso deixar de mencionar que ele inclusive mordeu a parede de tão emocionado. Esse é o Israel, por isso. Esse é ele. Muito emocionado. Enfim, foi um momento muito bonito. A gente fez uma preparação ali para contar pro meu marido. Então, o Bento, ele, assim, ó, é um marco na nossa vida, sabe? Assim como Deus prometeu que ele largaria as minhas tendas, e quando Deus me deu essa palavra, eu não imaginava que era em todos os sentidos. Sim. Emocional, psicológico. O Bento veio, assim, ó, pra mexer com todas as minhas estruturas. Tudo aquilo que eu tinha como certo, tudo aquilo que eu tinha como, não, com certeza é isso aqui, não. O Bento veio, assim, e reconfigurou todo o meu sistema, sabe? Então, fui muito agraciada por poder ficar esses 1 ano e 8 meses com ele em casa. Não me arrependo de nada, assim. Não me arrependo, não faria diferente. Acho que se eu tivesse aqui bebezinho, terei, né? Se Deus quiser, farei igual. Então, fui muito abençoada no pós-parto, na amamentação, que era meu grande desejo, sabe? Meu grande desejo. E por que eu escolhi ali, né, a beleza do ordinário? Eu acho que naturalmente eu tenho esse dom, acho que é um dom, inclusive, de olhar o lado positivo das coisas. Sim. Porque tudo passa, né? Com certeza. Então, assim, Tudo passa. a gente tem que se apegar ao que é bom. E na maternidade eu acho que é exatamente isso. Ah, Rubi, você não teve noites difíceis? Óbvio que eu tive. Mas eu prefiro não focar nas noites difíceis, né? Sim. O Bento não teve cólica, não teve dores, teve, mas eu prefiro me lembrar dos dias felizes ao lado dele, dos dias de maravilha que eu passei ali do lado dele, na amamentação, na introdução alimentar. Então, eu fiz diariamente escolhas de olhar para o ordinário, de olhar para aquilo que era bonito. Sim. Então, por tanto tempo eu desejei meu filho e eu estava disposta a enfrentar qualquer coisa por ele. Então, por tanto tempo eu desejei passar uma noitinha, claro, passei por causa do meu bebezinho, porque ele estava ali no meu colo. Então, até isso, a chegada do Bento reconfigurou o meu olhar, de olhar para as coisas de outra forma, sabe? Então, quando eu pensava em reclamar, que eu estava cansada, que eu estava exausta, eu pensava, não posso fazer isso. Esse serzinho é completamente dependente de mim. E ali eu conheci a paternidade divina. Ali eu entendi o amor de Deus por nós. Sim. Sabe? Porque eu olhava pro meu bebê e eu pensava, se eu olho assim para ele, imagina como é que quem me criou me olha. Imagina como é que Deus me olha. Imagina como é que Deus, como é que Jesus me olha. E principalmente, como é que ele me olhava quando eu estava afastado dos caminhos dele. Imaginando que ele tinha o melhor da vida reservado para mim e eu afastado dele. Assim como uma mãe olha para um filho, né? Eles não entendem, né? Se revoltam quando a gente chama atenção e tudo, mas a gente sabe que é para um bem maior. Então, a maternidade, ela me reconfigurou nesse sentido de olhar o lado positivo, sabe? Sim. De olhar a beleza do ordinário. Quando a gente deixa, acho que quando a gente deixa de esperar, assim, sempre o extraordinário, eu aprendi com uma líder minha, né? Não espere somente pelos cafés da manhã na cama que seu marido vai te levar. Celebra por poder sentar com ele e tomar um cafezinho na mesa também. Então, quando eu passei a ter esse olhar, e isso foi intensificado com o Bento, tudo ficou mais leve. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim que eu romantizo a maternidade, mas eu não acho que seja isso. E não é porque a gente tá cansada demais, não é por isso. É porque a gente realmente não sabe o que fazer e a gente não quer que eles sintam dor, a gente não quer que eles sofram, a gente não quer que eles passem por nada. Eu acho que a gente trocaria de lugar com ele nas cólicas, sim. nas dores de ouvido, nas gripes. Aquele serzinho, né, tão totalmente dependente de nós e a gente sem poder saber o que é para poder pegar a dor mesmo. E quantas mães falam isso? Nós falamos, né? Ai, se eu pudesse tirar essa dor do meu filho, hoje mesmo eu estou passando por algo assim, né? O José está em um processo de adolescência, né? Então, com aquela
ociosidade, né? Uma hora ele tá bem, oscilação, outra hora ele já não tá bem, isso é natural do adolescente. E ontem, ainda comentando com a Ruby, eu disse: olha, hoje o José não tá muito bem, tá meio tristinho, faz parte da adolescência. O que que a gente quer? A gente quer acolher o filho e tirar isso dele, né? Então, ontem mesmo à noite, o Israel falou: não, vamos fazer alguma coisinha, vamos deitar com ele na nossa cama. Meu Deus, o José é maior que nós, mas é o nosso filho, né? Então, ele sempre vai ser o nosso bebê, aquele que é indefeso, né? E que precisa de nós, do nosso amor, do nosso carinho. E eu acho que isso vai para sempre, porque minha mãe sempre disse que são fases da vida, né? E que o filho, depois que você tem, você vai ter as fases de preocupação. Sempre. Né? Sempre. Eu tô lendo um livro e nesse livro fala sobre uma descoberta que ela, mãe, teve com a filha, também em fase de adolescência. Vou compartilhar porque pode ser útil para você, porque eu vou começar a usar lá em casa também. E ela falou que tudo mudou para ela quando um dia a filha dela estava passando por esses momentos, né, de hormonais em que não sabia, não estava bem, isso e aquilo, e ela começou a falar. E a hora que a menina terminou de falar, a mãe dela pegou e perguntou para ela: filha, você quer a minha opinião ou você só quer que eu te escute? Aí a filha dela virou e falou assim: mãe, eu só quero que a senhora me escuta. A mãe dela escutou e não falou nada. E ela começou a entender que a maioria das vezes eles só querem que a gente escute, eles não querem a nossa opinião. Exatamente. E nós somos aquela. Eu, pelo menos, sou, né? Eu já quero dar opinião, já quero ajudar a montar uma estratégia. Vamos lá, meu filho, vamos fazer tal coisa. Resolver. E o que eles querem é só isso, igual ontem. Aí ele estava assim, chateadinho, estava estudando para a prova, ouvindo Gabriel Guedes. Eu até falei para a Rúbia, quando ele tá ouvindo Gabriel Guedes é porque ele tá mesmo mais tristinho. Aí finalizamos ali, comemos um lanche, deitamos com ele na nossa cama, pronto. Era isso que ele queria, era aquele chameguinho, é grande, fala grosso, mas é o nosso bebê, né? Eu acho que o filho, ele nos convida a olhar pra dentro, né? Totalmente. Com certeza. A gente traz coisas assim, né, de ter, de comprar, talvez porque a gente não teve, né? Então, eu vejo que muitas pessoas elas acabam querendo compensar no filho, né? E não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Eu acho que é o único lugar da sociedade em que o ter não importa tanto. Em que o conquistar não importa tanto. Eles querem a gente, Sim. eles querem presença. É um beijo, é um carinho, é um abraço, é um deitar no colo. Independente. Gente, eu amo chegar lá na casa da minha mãe e de ir no colinho dela, de sentir o cheirinho dela fazer um carinho. Nossa, aquilo pra mim é o céu. O meu pai, o jeito que ele me trata. Então, isso faz toda a diferença. A gente não quer o dinheiro, a gente não quer algo, a gente quer eles, né? A presença, o carinho. E os nossos filhos são assim. Às vezes eles não querem nada, eles só querem o cheirinho, né? A Isso mãozinha. é muito único. É verdade. E, Ruby, apesar de as pessoas dizerem que você romantiza talvez um pouco, porque eu sou muito apaixonada por ele. Mas eu creio que você também teve desafios. Com e eu certeza. queria que você compartilhasse qual foi, assim, os maiores desafios que a maternidade te trouxe. Sim, eu tava falando sobre isso com uma amiga esses dias, né? E a Fá falou sobre as fases, né? Cada momento é uma fase, né? E aí eu dizendo pra essa minha amiga, né? O recém-nascido a gente não sabe o que chora. Você já tentou de tudo e ele continua chorando. Depois piora, porque teve a parte em que ele fala. E aí você sabe que tá doendo e você não pode fazer nada. E aí agora a fase que eu tô enfrentando com o Bento, que talvez seja um dos meus maiores desafios até então, é essa questão do emocional, que agora o Bento ele já reconhece os sentimentos. Então ele se chateia muito, ele fica muito irritado. Então esse tá sendo o meu desafio atual, né? Lidar com... e mostrar pra ele, né? Validar os sentimentos, né? Então, esse está sendo atualmente o meu desafio. Mas eu acho que de todos, assim, foi, e falo em relação a mim, foi de me encontrar nesse processo, né? Então, passei muitos meses sendo apenas mãe do Bento. Sim. Então, isso para mim foi um grande desafio. Eu lembro que eu abria meu guarda-roupa e eu já não me identificava com as roupas que estavam lá. E eu dizia, nossa, mas isso aqui não posso mais usar essa roupa. Ah, essa roupa já não combina mais comigo, já não é mais meu estilo. E nem era nada demais. Mas na minha cabeça eu já não era mais aquela pessoa. E demorou
até que eu entendesse que eu já nunca mais seria aquela pessoa, né? Eu virei uma versão com certeza melhorada, que faz muito mais coisas ao mesmo tempo, que tá aqui, mas a cabeça tá lá no que tá faltando, do que tem que passar pra comprar. Então, assim, a gente, né, acaba sendo aprimorada, né? Mas eu acho que meu maior desafio foi realmente esse, assim, de me identificar e de me encontrar depois da maternidade, com tudo que a maternidade me trouxe de novo, e do funcionamento também do lar, incluindo uma criança, de questões de prioridade, né? De tirar um pouco, assim, a mão do controle, como a gente vinha conversando antes do podcast iniciar. Essa semana o Bento ficou doente. Sim. Uma semana muito corrida. Fazia tempos que eu não tinha uma semana tão corrida. Pois essa semana, o que fugia do meu controle? A saúde. Claro. E ele ficou ruinzinho. Então, daí existiu todo um trabalhar de expectativas frustradas, porque eu queria que fosse assim, eu queria que acontecesse assim. A logística que Toda tem que ser logística. readaptada, né? Então, assim, a gente vai se tornando também, parece que mais elástico, né? Assim, mais Com flexível, né? certeza. Eu acho que todas nós passamos por esse processo de se reencontrar após maternidade. Como que foi pra você isso, Fábio? Olha, Rê, pra mim, eu sempre também fui muito desejosa por ser mãe, né? Então, quando veio o Otávio, com ele veio uma montanha-russa. Então, a gestação foi tranquila, né? Como a gente já falou algumas vezes. E, de repente, nasce o Otávio. Foi para UTI, insuficiência respiratória. E a minha projeção de mãe, como eu sempre fui muito metódica e organizada, era: vou ganhar o bebê. Me afastei porque eu estava como diretora de uma creche. Então, vou ficar os 6 meses com ele em casa, vou me dedicar a ele. Depois, eu vou para a creche, vou levá-lo comigo, né? Porque daí ele fica no berçário, vou conseguir amamentar. Enfim, toda aquela logística para quando ele nasceu, insuficiência respiratória, depois 15 dias, né? 10 dias de UTI, mais 5 no quarto. Já aquele desespero de ver o meu filho indo, sem saber se à noite virava e se ele ainda estaria ali comigo. E aí, depois disso, veio o desenvolvimento dele. E com isso veio os diagnósticos, né? E ele sempre muito expressivo, porque o Otávio, ele tinha um olhar expressivo, né, Rúbia? Era algo que eu não consigo expressar, entendeu? Mas eu sempre tentei me reorganizar. Não, então vamos lá. O Otávio tá com esse problema, mas eu preciso fazer com que a vida dele seja uma vida mais tranquila, mas que a minha vida também não seja algo pesado. Por mais que eu tenha o tempo contra mim, né, contra nós, tinha instabilidade na mesma hora que ele estava bem, ele já estava doente, então ele espirrava de repente doente, e eu me vi muito nessa parte de se reinventar. Porque o que eu entendia, não pode ser pesada a maternidade, eu não posso deixar a maternidade ser pesada, porque isso é uma dádiva de Deus. E eu sempre tive a concepção assim: se Deus me deu o Otávio delicado, que precisa de muita assistência, é porque ele sabe que eu sou capaz. Por mais que muitas vezes eu me desesperava, eu chorava, eu não sabia o que fazer. Quantas vezes que ele foi internado e que eu entrava em desespero porque eu falava: agora meu filho vai embora. E não foi nada disso, entendeu? O meu filho, ele se foi, partiu no momento em que Deus havia preparado para isso e que tinha nos preparado, não só nós, como família. Né? Que foi totalmente 6 meses depois que nós tínhamos vindo embora para cá. A gente entendeu todo esse propósito. Então, eu sempre procurei levar a maternidade de uma forma que eu pudesse me colocar junto e entender que eu tinha limites e que não ia adiantar, porque eu não ia dar conta de tudo. Por mais que eu sempre tentei. Chegava uma hora que eu pirava, né? E eu falava: não, pera, não vou dar conta. E aí veio José Guilherme no meio, né, desse rolo, quando o Otávio tinha 4 anos, descobri que estava grávida, mesmo me cuidando, tomando remédio, José veio. Propósito de Deus, né? E quando eu descobri que estava grávida, foi a tia Lê que me obrigou a fazer o exame, porque eu não queria fazer o exame de jeito nenhum. E eu falava: é gastrite. E ela falava: é neném. Gastrite, neném. E ficou nesse... Até que um dia ela falou: vai agora fazer o exame. E o meu medo era esse, porque eu já sentia no meu corpo que tinha algo diferente, mas eu não queria aceitar, né? E quando eu descobri que eu estava grávida do José, foi assim o positivo maior de toda a minha vida. Uma folha A4 só tinha o positivo desse tamanho.
Que aí eu descobri, tá, tô grávida. O Israel, ele entrou em choque. Como que eu vou contar para minha família, para a família dele, que eu estou grávida, sabendo que nós ainda temos o Otávio nessa situação delicada, né? Mas hoje eu entendo que tudo foi permissão de Deus e que o Otávio foi o companheiro do José, o José foi o companheiro do Otávio no período que era para ser. E também para nos fazer mais fortes e para nós entendermos que sim, e principalmente nós enquanto mães, né? A maternidade, ela não pode ser um fardo. Ela tem que ser algo um pouco mais leve. É claro que, assim como a Rúbia, eu também tive o apoio total do meu marido. Né? Isso, meu Deus. Ele dava banho, ele trocava, ele acordava, ele trocava comigo quando precisava ficar no hospital com o Otávio. Então, assim, ele sempre foi muito presente, sempre foi em todas as consultas comigo, enfim. Eu sei que isso acaba facilitando, mas a maior parte é nossa. Com Né? certeza. A maior parte é nossa. E tem muitas mulheres que não estão conseguindo conciliar isso e acabam esquecendo delas, esquecendo de ser mulher, de ser esposa e de entender que aquele filho, ele é bênção. Né? Ele é bênção. Ele não é uma maldição. Então, não pode ser um peso. Sim. Tem que ser algo mais leve. Né? E nós sabemos que os nossos maridos foram parceiros e nos ajudaram nesse processo. Sim. Mas nós sabemos que muitas mulheres que vão nos assistir não teve essa parceria do companheiro. Exatamente. Então agora eu queria que vocês pudessem deixar um conselho mesmo para aquelas que estão passando pelo processo da maternidade, que não é fácil, a gente sabe disso, que às vezes estão se esquecendo de quem elas são nesse processo, porque a gente se doa tanto. Demais. E eu vejo que a gente se esquece por isso, porque a gente se doa muito por eles. Mas ao mesmo tempo a gente continua sendo esposa. E aí eu vou trazer um ponto bem polêmico agora, que é a questão dos maridos entenderem a posição do filho e deles nesse momento, porque a gente sabe que existe um ciúme. Eu já vi mulheres comentando de marido depois não conseguir ter uma relação tão boa com o filho porque tá enciumado da esposa. Então eu queria que você deixasse um conselho, Rúbia, para essas mulheres que às vezes não têm esse apoio que a gente teve, mas que estão passando por esse processo, para que elas possam passar por ele, pelo menos tendo uma palavra. Com certeza. Para aquelas que ainda estão grávidas, né? O que eu diria? No início, a gente acha que dá conta realmente de tudo. Então, eu acho que a parte importante de inserir o marido na rotina dos cuidados da criança é desde o início. Sim. Então, a amamentação é sua, mas o arrotar pode ser do marido, né? Então, o banho é seu, mas o trocar de roupinha pode ser do marido. Então, eu acho que quanto antes a gente começa nessa delegação de tarefas, fica mais fácil, né? Porque a gente dá conta. Isso é fato. Sim. Se deixar, a gente vai e faz. Então, talvez, nesse momento, a gente precisa dar uma freadinha, recuar um pouquinho. Inseri-los mesmo, E né? inserir. Porque por 9 meses, eles já estiveram ali conosco. Então, a gente já estava vivendo aquilo que o marido, às vezes, se limitava só no colocar a mão para sentir o bebê chutar. Então, assim, 9 meses vivendo aquilo, a gente já tá meio que preparada, a gente já tá esperando, né? Então, eu acho que o momento ideal de inserir na rotina é realmente no início, né? De chamar para responsabilidade junto. E para aquelas que passam sem ter o apoio, e para aquelas que passam, às vezes, sem ter o companheiro do lado, né? Acreditar que são fases, são momentos, rede de apoio. Isso a gente começa a ver na gravidez, durante a gestação. Quem é que pode me ajudar? Eu tinha uma amiga que ela se oferecia semanalmente, posso ir na sua casa? Deixa eu te ajudar. E eu dizia, não precisa. Não precisa. Quando o Bento nasceu, eu entendi. Por que ela se oferecia tanto para estar incluída na minha rotina? E hoje, todas as minhas amigas que engravidam, eu tenho uma conversa assim, em particular. Isso faz Eu toda a ofereço diferença. ajuda Meu em Deus. off. Eu vou te ajudar em off. O dia que você não estiver mais aguentando a mãe, a sogra, você me liga, ninguém precisa ficar sabendo que eu fui na sua casa. Eu vou aí, eu te ajudo, eu cuido do bebê, eu limpo a casinha pra você. Ninguém precisa. Eu não vou postar foto, ninguém vai nem saber que eu estive aí. Então eu adotei isso e ofereço para as minhas amigas que engravidam constantemente.
E para aquelas, né, como eu estava dizendo, que não tem uma pessoa ao lado, é saber que os momentos ruins passam, que se a gente se apegar nisso, isso vai crescer, isso vai te tomar de uma medida muito maior, porque a gente está mexido, tem a questão dos hormônios e tudo. Então é confiar no processo, confiar que as coisas vão melhorar, que a criança vai crescer e tudo vai automaticamente melhorar. Só serão outras fases, né? Sim, e outros momentos. Mas é ter fé que se Deus mandou, Deus está mandando provisão, Deus está mandando ajuda, e ser receptível à ajuda. Então, se a amiga ofereceu, aceita. Se a irmã da igreja ofereceu, posso ir lá fazer um café? Pode, irmã. Vai lá fazer o café. Ninguém tá indo para ver se a louça tá lavada, se o chão tá limpo. A pessoa tá realmente querendo te ajudar, né? Então, a gente também tem que estar aberta, assim, para receber ajuda, né? É verdade. E eu gostaria de deixar também para aquelas mães que não têm nem rede de apoio, que não têm o marido, né? Eu acho que isso também é importante. É deixar com que esse momento de mãe que fique leve. Porque eu vejo assim, se Deus te deu a bênção de ter um filho ao seu lado, é porque se você ainda está sozinho, agora você tem um companheiro. Sim. Ou uma companheirinha, né? E os filhos, eles são os nossos companheiros, eles são as nossas bênçãos, eles são as nossas heranças. Então, traga este momento, por mais difícil que seja para você, como uma bênção. Deus está te dando uma bênção. Esta criança é uma bênção e ela veio para ser o seu companheiro, para ser a sua companheira e para fazer com que você entenda que você é uma mulher, você é uma mãe, mas acima de tudo, você é filha dele. Você é filha de Deus e ele está te preparando para o crescimento mesmo, né? E essa criança, ela é um fruto de tudo isso. Com certeza. Eu vejo que é exatamente isso, é você entender que às vezes você realmente não tem uma rede de apoio, mas se você não tem, não se culpe se não der para fazer. Não se culpe se tiver um monte de roupa do bebê para passar e você tem que passar na hora de sair de casa. Eu tive que fazer isso muitas vezes. Sim. E por muitas, mas eu também não ficava me matando de culpa porque eu não conseguia ter tudo organizado. Enquanto ele tá na barriga, a gente planeja realmente que vai ser tudo muito Faz tudo perfeito. na paleta. As gavetinhas, e aí com cheirinho, com tudo. E depois que o bebê nasce, a gente precisa te preparar para você saber que você não vai conseguir manter mais as gavetinhas tudo dobradinha, cheirosinha, arrumadinha. Mesmo, né? Porque a vida real, ela te traz para uma realidade muito pesada e dura da maternidade, que muitas coisas não vão mudar, mas o bebê, ele tem a hora dele. Ele não vai seguir a nossa rotina. Seu filho não vai seguir a sua rotina. Ele vai construir uma rotina para você. Eu falo que os meus filhos construíram uma rotina para mim, porque eles não seguiam o meu planejamento, né? Eu falo que você que é mãe vai passar por isso. Você arruma seu filho primeiro para sair, sempre. Ele tá ali todo arrumadinho. Todo E aí bonitinho. você sai mais ou menos com um coque na cabeça. E na hora que você tá saindo de casa, você descobre que você ainda tem que trocar a fralda, porque ele foi lá e fez xixi ou fez cocô. E na hora de sair de casa, você tem que Sempre. voltar e trocar a fralda. Então, assim, não se frustre nessas coisas, porque quando a gente fala sobre o ordinário, é esses os detalhes que você precisa ver o lado bom. Então, quando a Rúbia fala que falam pra ela que ela romantiza a maternidade, não. É que ela não fica se prendendo a essas coisas que fogem do nosso controle. Foge. E tem que ter senso de humor. Total. Tem que ter senso de humor, tem que saber dar risada. Tá irritada, mas dá uma risadinha. Ah, vou trocar essa fralda de novo, vamos lá. Tem fralda, graças a Deus tem fralda pra ser trocada, né? Exatamente. Então isso tudo faz parte, né? Desapegar um pouco, né? Sim. Da questão da louça. Quantas vezes eu me vi assim, ó, às vezes sozinha, né? Nesse período que eu fiquei com o Bento, o Paulo saía pra trabalhar, então eu ficava sozinha com ele. O apartamento tava bagunçado e eu olhava pra ele, brinca comigo? Ah, ficava. Eu sentava pra brincar, porque meu filho nunca mais teria 1 ano e 8 meses novamente, né? Sim. Louça vai ter pra sempre lá na pia, né? É verdade. Então até hoje, às vezes a gente tem essa... Vamos parar tudo que a gente tá fazendo e não dar atenção pro Bento, porque o Bento nunca mais vai ter 3 anos de idade. As obrigações e as coisas vão continuar aí pra sempre. Então, Sim. vamos dar uma atenção pra ele agora. E uma coisa que a gente não mencionou aqui, mas que eu acho que é importantíssimo, é estabelecer rotina desde muito cedo. Com certeza. E eu acho que o detalhe da rotina é o nosso momento. Então, Sim. lá em casa, a rotina do Bento, ela acaba às 8 da noite. Das 8 da noite até as 2, né? Como eu falei que eu fui dormir ontem, a gente foi conversando e assistiu um filme e tudo. E quando eu vi, já era 2 horas da manhã. Sim. Porque era nosso
nosso momento, porque a gente não teve a oportunidade de fazer isso durante o dia. Então, essa construção da rotina, que a gente começa desde muito cedo, ela reflete e bons frutos lá na frente, E né? refletem de maneira muito boa. Nós também sempre fizemos isso em casa. E uma coisa que eu e meu marido sempre fizemos foi o nosso momento, né? Cuidar de nós, o meu momento, cuidar de mim. Às vezes eu não tinha condições, de ir em um salão, fazer um cabelo, mas eu fazia em casa, era o meu momento, era a minha forma de cuidar de mim. Então, a gente também tem que estabelecer essas coisas, Sim. né? Às vezes, não dá toda semana, mas começa do pouquinho, né? Não é algo que você vai hoje montar uma rotina, mas começa a estabelecer essa rotina e a mostrar para o seu filho que a vida é feita de rotinas. É verdade. Com certeza. Isso é extremamente importante a gente falar. E agora a gente vai passar por um momento do nosso podcast que é bem divertido e descontraído. Nós temos uma caixa, ela está bem aqui. Não. E hoje nessa caixa nós vamos ter uma pequena diferença, porque a dona Fabiana vai participar também. Bem-vinda. Então nós Que vamos bom! lá. Dentro dessa caixa tem alguns objetos, Rúbia e Fabi, como você já sabe. E vocês vão pegar cada um objeto, sem olhar para dentro da caixa. Então, o objeto vai ser escolhido aleatoriamente. E depois vocês vão falar qual é a primeira coisa que vem na mente de vocês relacionado a esses objetos, tá? Então, Rúbia, fecha os olhinhos. Primeira Ai, vai meu ser Deus. você. Pega aqui um objeto aqui dentro dessa caixa. Opa! Vamos lá, tem várias coisas aí. Só um. Só um por enquanto. Ai, meu Fábio Deus. pega um agora. Cadê? Ó, aqui. Vamos lá. Tá. Ó, e agora a Rúbia fecha os olhinhos, pega mais um. Ó. E Fábio, mais um. Muito bom, hein? Ai, meu é. Senhor amado. Agora vamos colocar os objetos aqui, porque a gente vai falar sobre eles na ordem que foi pego, hein, ainda. Ai, Deus. Então vamos lá. A Rúbia, ela tirou um coração e uma marreta, um martelo ali, um martelinho. E a Fábio tirou um dadinho dado e e umas as algemas. Rúbia, conta pra mim, quando você pegou esse objeto aí, esse coraçãozinho, qual é a primeira coisa que vem assim na Ai, sua veio mente? Jesus, assim, ó, na minha mente na hora. Jesus, né? Amor. Nosso primeiro amor, né? Aquele que primeiro nos amou, que primeiro nos chamou e que projetou para nós uma história linda de vida, né? Incluindo vida profissional, incluindo maternidade, os ministérios, né? Nossa família, nosso primeiro ministério, o nosso trabalho, o nosso servir, né? Então, quando eu penso em coração, quando eu penso em amor, eu penso em Jesus, porque eu realmente sou muito apaixonada por ele, por tudo que ele fez na minha vida. Reconheço que sem a ajuda dele eu não teria chego na esquina de Apucarana e de lá fui pinçada para viver um novo, né? Então, Jesus, com certeza, amor da minha vida. Que demais. Ai, meu Deus. Fábio, quando você viu esse dadinho aí? Então, esse dado para mim ele significa uma escolha. Escolha, né? Ele tem várias faces e eu vejo que a vida é assim, é um jogo, é uma escolha e que a gente precisa saber o caminho certo, sempre direcionado por Deus, que é o nosso Pai de amor e que nunca vai nos mandar para um lugar errado. E o quanto as nossas escolhas influenciam Com o toda nosso certeza. futuro. Com toda certeza. E em relação a escolhas, o que eu posso dizer para todo mundo que estiver aqui nos assistindo é: todo mundo sabe, porque Deus ele traz para nós, no nosso coração, um momento em que tá chegando a hora de você fazer uma escolha. Ele clareia, não clareia, Fábio? Clareia. Portas Com começam a toda se certeza. fechar, situações começam a mudar Com toda certeza. do nada. Fala mais, E fala aí mais. você começa mais, a Jesus. observar que, a partir desse momento, significa que Deus está direcionando para uma escolha. É sobre E quanto mais a gente procrastina para tomar essa escolha, mais a gente demora para viver os planos É de Deus verdade. para nossa vida. É verdade. Então, isso aí. não se apega, não. Não fica preso no passado, não. Toma decisão logo, Deus tá mostrando. sabe? Porque assim, ó, Deus, ele é claro.
Ele é claro naquilo que ele quer pra nós. A gente é que fecha os olhos pra não enxergar. Deixa os óculos sujos, né? E assim, ó, eu vejo esse dado, essas escolhas, como eu disse, algo que eu estou vivendo agora. Eu escolhi e eu decidi aceitar aquilo que ele queria que eu fizesse. E assim, está sendo tão lindo, colhendo tantos frutos, tanta coisa linda e tanta coisa que ainda vai vir, que cada vez que eu ouço um testemunho ou que alguém vem falar comigo, alguma mulher vem falar comigo, Fábio, como foi importante aquela sua fala, como foi importante aquele momento, eu sinto nitidamente Deus me dizendo, viu? Era aqui que eu gostaria que você ficasse. Uau, que demais. E o martelo, Rúbia? O martelo, quando eu já olhei para ele, já veio a palavra assim, construção na minha mente, né? Que nós estamos aí constantemente, né? Em constantes construções, né? Nós estamos sendo moldadas e coisas estão sendo construídas dentro de nós a todo momento, né? E essa sua fala foi maravilhosa, porque veio muito de encontro a um momento que estou passando na minha vida, inclusive. E o que eu acho mais bonito, né? E parece que esses itens aqui, eles se conversam, né? Para algumas escolhas, a gente precisa passar por uma construção, né? Então, tem algo sendo construído, né? Tem um caráter sendo moldado, tem uma vida profissional sendo construída, tem uma vida ministerial sendo construída. E nós precisamos estar atentas ao chamado de Deus, nós precisamos estar disponíveis e dispostas, nós precisamos entender as renúncias que Ele pede para nós, né? Nós precisamos entender as razões das renúncias, não só entregar por entregar, né? Sim. Mas a gente precisa entender a razão do porquê aquilo está sendo feito, e aí utilizando o dado ali, que a gente possa sempre fazer a escolha correta, né? Sim. Porque eu acho que e aí vou usar um exemplo assim de construção civil mesmo, né? Acho que quando a gente constrói uma parede no lugar errado, dói muito mais ter que ir lá e derrubar aquela parede de novo, né? Então é um uso de material que foi ali, é um uso de tempo, de matéria-prima, de tudo, né? É o tudo, investimento né? todo. Então, nossa vida com Deus também é assim, né? Às vezes a gente entra por certos caminhos, constrói certas paredes que não deveriam ter sido construídas. Sim. E aí ele vem, nos reconstrói, né? Então, que a gente possa estar sempre disponível, né? E é perceber que toda construção gera uma bagunça antes. Então, não se assuste com as bagunças que talvez você esteja passando. É fase de construção. Daqui a pouco tudo se ajeita. Exatamente. E aí, Fábio? E aí, concluindo, né, esses 4 objetos aí, a algema, eu acho que tem tudo a ver com a escolha, com a construção, com o coração de Jesus. Nós precisamos soltar e nos largar das algemas para entender a escolha que Jesus quer que nós vivamos, para viver a construção, porque Ele é amor. Ele é amor e Ele não vai nos levar para algo ruim. Sempre será para algo bom. Então, nós precisamos soltar as algemas. E às vezes a gente deixa de viver, né, Fábio? Porque a gente tá preso em necessidade de aprovação, porque a gente tá preso em medos, Sim. A gente tá preso em insegurança, tudo isso que a gente carregou ao longo da vida. Mas o que Jesus, ele veio para fazer foi para nos libertar de todas essas crenças que nos impedem. Que ele nos construa e com que ele nos molde. Nós sempre tentamos ajudar Jesus. Né? Sempre tentamos dar aquela ajudinha a Deus. Não, mas então se eu for por aqui, vai ser melhor. E não é, deixa ele te levar. Deixa ele te levar que você vai entender que era necessário passar por isso, mas você tem que entender o propósito dele para sua vida. Amém. Uau, que lindo, né, gente? Olha, Deus sempre tem algo muito lindo para nós quando a gente traz essa dinâmica aqui. É verdade. Porque realmente vem diferente. Algo que realmente Deus queria que a gente visse e enxergasse no momento, porque a gente não teria essa oportunidade. Com certeza. E a gente vai caminhando aí, né, pro nosso final, mas antes a gente tem uma nova dinâmica. E eu queria pedir ali pro nosso técnico, nosso ponto nos ajudar, colocando aqui na TV. Né, nós aqui vamos ter essa telinha, já vai deixar ali, é uma roleta da verdade, hein, Rúbia? O que significa essa roleta? A gente quer que você fale para nós
como que foi pra você passar por cada uma dessas coisas? Porque a gente sabe que a maternidade, ela faz a gente viver isso daí, assim, tudo Sim. muito embolado, né? E aí eu quero que você só dê, assim, ó, um comando que a roleta vai girar e nós vamos ver em que palavra que ela vai parar. Então vamos lá, roleta, pode girar. Olha só. Rotina. Rotina, olha isso. Amei. E é isso aí, fala pra nós sobre a sua rotina. Rotina é a palavra. Bom, a gente acabou de mencionar, né, Uhum. sobre isso e acho essencial que seja desde muito cedo construído. É claro, né, dentro das nossas flexibilidades de uma Aham. criança que adoece, da mãe que adoece também, né, porque às Com vezes certeza, acontece. não somos super-heróis. Exato. Então, mesmo havendo essa linha de flexibilidade ali dentro da rotina, é crucial, né, que ela aconteça. E falando da minha rotina em si, né, hoje eu vivo algo que por muito tempo assim, né, o Bento tem 3 anos, então, por muito tempo a gente planejou, né, viver essa rotina em que a gente tivesse tempo de qualidade com ele. Então, qual é o nosso tempo de qualidade? É o nosso café da manhã. É o nosso momento da manhã, sem pressa, sem despertador, sem despertador não, né? Mas sem horários de compromissos acelerados pela manhã. Então, hoje a gente vive algo que a gente sempre quis. Então, a gente acorda com tranquilidade, o Bento no momento dele, que é bem dorminhoco. Então, a gente consegue ter o nosso momento de mesa, que para nós é inegociável. E quando um de nós não demais. sentamos ali na mesa, ele já fica, e você? Ei, café à mesa, o café à mesa, mãe, você não vem comer? Então é que sempre lindo. bem A rotina, né? difícil. A rotina é tudo. Então, às vezes, é só para fazer a companhia, né? Mas a gente reforça sempre esse momento e sempre focando, assim, nessas coisas que para nós são importantes, né? Algumas coisas na nossa rotina, na nossa rotina tem que ser negociável. Sim. Algumas a gente consegue abrir mão, né? Faz no outro dia, mas outras elas realmente são necessárias, né? Fábio, fala um pouquinho sobre você que já tem filho adolescente, como que é pra você a questão da rotina? Eu sei que você, se não tiver rotina, você não dá conta. Mas fala um pouquinho como que é essa Olha, organização. nossa rotina também lá em casa é muito organizada e o nosso tempo de mesa hoje é à noite. Como nós havíamos falado, né? Ah, eu não consigo emagrecer porque a noite é o nosso momento. Sim, a noite é o nosso momento em família. Hoje o José, ele tem uma rotina, né, mais puxada devido à escola e nós também. Então, nós deixamos para os finais de semana, o café da manhã, o almoço, o jantar juntos, mas nós priorizamos e também não, a não ser que seja algo, né, fora, mas o jantar à noite somos todos nós juntos, um conversando, entendendo o outro, qual foi o dia, se teve algum problema, como foi que foi abordado, o que que nós vamos fazer para isso. Então, nós temos esse momento, né? É a noite para nós. E a rotina em casa, ela é fundamental mesmo, porque senão o negócio não acontece. Verdade. Lá em casa, a gente fica as manhãs em casa também. Então, pra nós, as nossas manhãs são o momento em que eu cuido da minha casa, em que eu organizo a comida de todo mundo, porque eu faço as marmitinhas, mas mãe tem aquela coisinha, Tem o né? Tem o detalhezinho, detalhe. né? Então, eu retiro, eu deixo tudo preparado, organizado, e aí depois eu volto pra casa já mais tarde, porque eu sou mais produtiva e criativa a parte da noite. Então, eu identifiquei isso também em mim. Gente, eu sofria muito quando eu tinha que, às 8 da manhã, começar uma rotina frenética de ter que sair planejando as coisas, sendo que eu demorava para começar a pensar. Isso, para mim, fez com que a gente tivesse uma vida mais saudável. E eu também agradeço por esse novo momento que eu tô vivendo, porque antes eu não podia ter as manhãs tão livres assim, né? Não, faz toda a diferença. Faz. toda E eu a acho que isso as pessoas também precisam buscar, né? Algo que realmente se encaixe naquilo que façam elas Sim, bem. com Porque certeza. a gente conhece tantas pessoas que vivem uma vida inteira fazendo algo que não gosta, que não se sente bem, que não tá bom, porque com medo de mudar. É o medo, né? O medo de sair da zona de conforto, porque a gente entra numa zona de desconforto. Sim. Porque o crescer dói, a lapidação dói, né? E tem pessoas que não, deixa, eu não gosto assim, mas vai assim mesmo.
E não é assim que funciona. É verdade. Exato. E é isso, gente. Depois de tantas coisas lindas que nós falamos aqui nesse episódio, nos emocionamos com a maternidade, com as histórias das famílias, com tudo aquilo que Jesus fez, né, na vida da Rúbia, que fez na vida da Fábio, continua fazendo, Amém. né, todos os dias, porque o nosso Deus é um Deus vivo, Com certeza. vivo e presente, Maravilhoso. né? Ele tá ali todo dia para nos surpreender. A gente só tem que realmente focar no ordinário, viver aquilo que Deus está nos mostrando nos detalhes, porque é lá que ele fala conosco. Exato. Queria que vocês deixassem uma mensagem final para todas as mulheres que nos acompanharam até agora. Já passamos aí de 1 hora um pouquinho, mas valeu muito a pena. Sim, esse ficou longuinho, hein? Mas, assim, gostaria de agradecer a Rúbia, né, por ter aceitado esse convite, foi muito especial. Eu tenho certeza que Deus falou contigo assim como falou comigo, né? E como falou com a Renata também. E vai falar com todas vocês, mulheres, que vão assistir, famílias. Tudo que foi dito aqui é testemunho vivido, é testemunho que foi realizado através das nossas vidas. E nós estamos aqui para falar do amor de Deus, de como Deus é maravilhoso, né? Então, Rúbia, muito obrigada mesmo, de coração. A Rúbia, né, além de ser minha prima, minha filha, desde pequenininha, ainda é minha advogada na parte do registro de marcas. Então, se vocês precisam, entrem em contato com a Rúbia, ela vai dar um suporte maravilhoso para vocês. Ela tem toda a bagagem dessa área. Rúbia? Eu que agradeço pelo convite, pela participação. Cheguei bem nervosa, agora já tô bem tranquila. Poderia falar mais umas 2 horas sem problemas. É assim mesmo. Então, agradeço de coração pelo espaço e que privilégio, né? Poder comunicar Cristo através das nossas vidas, através do nosso propósito no trabalho. Então, muito obrigada mesmo, de coração. E para aquelas que nos assistem, né? Nenhum momento ruim é eterno, né? Então, Com certeza. se a maternidade tá pesada, se a vida profissional tá pesada, se agarre em Jesus porque ele não falha. Isso aqui que aconteceu foi muito lindo, porque esses itens mostraram que Jesus está em tudo, ele está presente em todas as coisas e foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu tenho certeza que você foi usada por Deus aí para falar uma coisa que tocou profundamente aqui no meu coração, eu precisava ouvir. Então, que bom, que momento maravilhoso. Muito obrigada. Ai, que demais. Gente, muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Se inscreve no canal, envia para aquela mulher que você sabe que precisa, né, Fábio? Escutar o que foi dito aqui. Aquelas mulheres assim, ó, preciosas. Aquelas preciosas, aquelas mulheres que às vezes não sabem como sair de uma situação, nos assista todos os episódios. Estão vindo muitas coisas lindas por aí, tudo direcionado por Deus e para edificar o nome dele através da vida de vocês mesmo que vão nos É assistir. verdade. E é isso, deixe seu comentário. Você que Por assistiu até favor. o final, conta pra nós qual foi a parte mais importante desse episódio que tocou aí no fundo do seu coração. E ó, crie expectativa, porque o próximo vai estar demais. Lindo! E até a próxima. Obrigada, gente. Até mais. Valeu.